Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. Diretoria de Saúde da Leme inicia a campanha Novembro Azul no Parlamento Estadual. No quadro Fala Doutor, as dúvidas sobre os cuidados e prevenção do câncer de próstata. O governo do Maranhão lança a cartilha de prevenção de quedas em pessoas idosas. E ainda, o trabalho desenvolvido pela Clínica Sorrir, que garante esperança por meio de sorrisos a milhares de maranhenses. No quadro Vacina Sim, fique por dentro dos locais para a aplicação da vacina contra a gripe. E no estúdio, uma entrevista com o médico oftalmologista Stefano Leto. Eu sou Milena Dutra e o programa Mais Saúde está no ar. A Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da Alema deu início à campanha Novembro Azul no Parlamento. A ação aconteceu no plenário da Casa com a distribuição de panfletos e botões aos deputados. A campanha vai se estender por todo este mês com palestras aos servidores e ao público externo. O gesto é simples, mas carregado de significados. E pode salvar vidas, porque refletindo e conscientizando, podemos enfrentar o câncer de próstata. E foi assim, colocando lacinhos azuis nos deputados e deputadas, que o Departamento de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa iniciou a campanha Novembro Azul no Parlamento Estadual. A presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, falou sobre a iniciativa. Nós estamos aqui com nossa campanha, convidando os homens do estado do Maranhão para procurarem fazer seu exame de próstata e os homens trabalhadores, colaboradores e deputados aqui da Assembleia Legislativa do Maranhão para se informar, procurar o nosso serviço de saúde, porque a gente não deve ter preconceito, a gente deve ter prevenção. A prevenção é sempre o melhor caminho, tá bom? Pequenos gestos como este motivam e buscam conscientizar as pessoas sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o segundo tipo de câncer mais comum em homens no país. Além disso, a campanha busca barrar o preconceito. É uma luta muito grande. Hoje estamos quebrando todas as barreiras do preconceito. O preconceito não serve de obstáculo. Então, eu aconselho aos homens, cuide-se, faça seu exame e vamos viver com mais tranquilidade e mais saúde. Aqui no Parlamento Estadual, a campanha busca conscientizar e também transformar os parlamentares em caixa de ressonância para as informações no enfrentamento ao câncer de próstata. E a informação é fundamental, porque na maioria dos casos, o câncer de próstata cresce de forma lenta e não chega a dar sinais. O deputado Francisco Najib ressaltou a importância dos exames preventivos. A Assembleia Legislativa sempre, ao longo do ano todo, fazendo essas campanhas importantes. Tivemos o Outubro Rosa, que é a questão da prevenção do câncer de mama, hoje já o Novembro Azul, e é importante, melhor prevenir do que remediar. Então, assim, a gente faz esse apelo à população, você acima de 40, 45 anos, precise ir no urologista, faça a sua prevenção, descubra ainda no início qualquer tipo de irregularidade, problema com a sua saúde, que dá tempo da gente corrigir, dá tempo de você viver muito mais tempo com sua família e com seus parentes e ter a vida feliz. Embora seja uma doença comum, por medo ou por desconhecimento, muitos homens preferem não conversar sobre este assunto. Mas assim, com gestos simples e o envolvimento de todos, podemos enfrentar esta doença que aflige muitos brasileiros. E ainda sobre a importância desta campanha Novembro Azul, que trata da saúde dos homens, o nosso quadro Fala Doutor de hoje é sobre as dúvidas e os cuidados na prevenção do câncer de próstata. Olá, eu sou Deusdete e eu queria saber o que era o Novembro Azul. Novembro Azul é uma campanha para conscientizar o homem da importância de procurar prevenção e tratamento para melhorar a sua qualidade de vida e sua saúde como um todo. O carro-chefe é a prevenção do câncer de próstata, porém tem outras doenças que acometem o homem que são lembradas nesse mês de Novembro Azul,
poderia falar aqui do câncer de pênis, que no Maranhão ainda tem uma incidência bastante alta, lamentavelmente. Então, o Novembro Azul é essa campanha de conscientização do homem para procurar a sua saúde. Qual a importância de fazer o exame de próstata? O exame de próstata, que é o toque retal e o exame de PSA, é de fundamental importância para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. E assim que a gente consiga tratar adequadamente esses pacientes, restaurando a sua saúde com a menor morbidade possível. Olá, eu sou o Thiago. Gostaria de saber com qual idade seria adequado fazer o exame de prevenção contra o câncer de próstata. De modo geral, a idade necessária, a idade recomendada para iniciar o rastreamento do câncer de próstata é 45 anos. De literatura, seriam 50 anos, porém em pacientes que têm uma história familiar positiva, isso cai para 45, e em pacientes que têm ascendência da raça negra ou da população miscigenada, que é o nosso caso, como tem uma questão genética que predispõe com o desenvolvimento do câncer de próstata de forma mais precoce, então também está indicado, a partir de 45 anos, o início do rastreamento de câncer de próstata. Eu gostaria de saber quais são os principais fatores de risco para o câncer de próstata. O histórico familiar positivo, o diagnóstico de câncer de próstata em pacientes com familiares de primeiro grau com câncer de próstata é um fator de risco importante. Além disso, a má alimentação, o sedentarismo, a não prática de atividade física, isso daí com certeza aumenta a chance do câncer de próstata. Como o diagnóstico precoce ajuda no tratamento do câncer de próstata? O diagnóstico precoce da doença, ou seja, diagnosticar o câncer de próstata nas suas fases iniciais, é de fundamental importância para a gente conseguir instituir o tratamento menos agressivo possível, e com menores complicações e com menores morbidade, com a menor morbidade possível. Então é importantíssimo o diagnóstico precoce para a gente ter a cura desse paciente com o menor prejuízo da qualidade de vida. Com foco na rotina de cuidados voltados para a pessoa idosa, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, lançou a cartilha de prevenção de quedas de pessoas idosas. O documento será distribuído de modo impresso e digital para profissionais que atuam nas equipes de agentes comunitários de saúde, bem como nas unidades básicas de saúde distribuídas em todos os 217 municípios maranhenses. A cartilha, elaborada pelo Departamento de Atenção à Saúde do Adulto Idoso do Maranhão, possui 20 páginas e tem como objetivo orientar e estimular a adoção de hábitos que reduzam os riscos de quedas e as consequências para a população idosa. Durante o lançamento, foi explicado que o material aborda temas para transformar a rotina de cuidados, oferecendo recomendações tanto para os idosos quanto também para os familiares e os cuidadores. Está chamando a atenção dos profissionais de saúde, da atenção primária em saúde, para que trabalhe juntamente com os agentes comunitários de saúde na prevenção de quedas, junto à população idosa do seu território, mas também como uma educação em saúde, para que a pessoa idosa ela tenha um autocuidado no que diz respeito à prevenção de quedas no seu ambiente, na sua casa e onde ela está inserida. A cartilha reúne informações essenciais sobre os cuidados no ambiente doméstico, abordando áreas como sala, quarto, banheiro, cozinha e quintal. Além disso, oferece orientações sobre o vestuário do idoso, cuidados com óculos, calendário vacinal e outras recomendações importantes. A gente colocou informações adicionais que são importantes para a saúde do idoso, como caderneta de vacinação, calendário de vacinação da pessoa idosa, falamos sobre alimentação saudável, falamos também sobre a violência da pessoa idosa, essa legislação que é tão importante para a gente garantir o direito dessa população, que também às vezes não tem informação sobre a garantia do seu direito ou onde procurar ajuda a respeito da violência. Do ponto de vista do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, o documento é extremamente relevante e necessário, pois trata de uma questão reconhecida: as quedas, muitas vezes provocadas pela imobilidade. A gente tem visto que as quedas elas são causas de uma imobilidade, às vezes até mesmo de óbito de pessoas idosas. Então a gente precisa realmente ter esse conhecimento, e o governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde, sai à frente nessa perspectiva de dar qualidade de vida à população idosa do nosso estado. O evento contou ainda com a apresentação do coral da Policlínica do Idoso, da Rede Estadual de Saúde, informação e música na medida certa para os idosos e as suas famílias.
Veja no próximo bloco uma entrevista com o médico oftalmologista Stefano Leto. Ele vai falar sobre os cuidados com a visão. É um instante só. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível no nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Pessoas a partir de 60 anos. Gestantes e puérperas. Povos indígenas. Trabalhadores da saúde. Professores das escolas públicas e privadas. Adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas. População privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. Vamos mostrar o trabalho desenvolvido pela Clínica Sorri, que garante esperança por meio de sorrisos a milhares de maranhenses. Mantida pelo governo do estado, a clínica atende várias especialidades em São Luís. A reportagem especial é de João Carvalho e João Oliveira. Confira. Neste prédio está a esperança de uma nova vida para muitas pessoas. Pode parecer exagero, mas é isso que elas sentem quando conseguem tratar os dentes na Clínica Sorri, mantida pelo governo do estado. Lindinês tinha alguns problemas, mas desde que decidiu cruzar a Baía de São Marcos, vindo do município de Bequimão a São Luís para tratar os dentes, sua vida mudou. Alguém tem dúvidas vendo o sorriso dela? Uma obturação e 2 limpezas com essa daqui agora. Os cáries que eu tinha, né, tudo foi sair da boca, ficou bem limpa, ficou tudo certinho, do jeito que é pra estar, né? Os bons resultados do trabalho na Clínica Sorri, na Praia Grande, acompanham o aumento da demanda. Por dia, são de 180 a 200 atendimentos. Por mês, de 4.800 a 5.000 atendimentos. Esses números já fizeram de 2024 um ano recorde. Basta ver o comparativo com anos anteriores. Em 2022, a unidade atendeu pouco mais de 33.600 pessoas. No ano seguinte, foram mais de 40.600. Neste ano, em apenas 9 meses, já foram 42.170 pacientes atendidos na Sorri Praia Grande. A unidade móvel da clínica também apresentou números expressivos. Em 2022, foram 3.536 atendimentos. Em 2023, 4.113. E de janeiro a setembro de 2024, foram 9.407 pacientes atendidos. O aumento no atendimento é fruto de muito trabalho. Otimizando o tempo em cada consultório,
a direção da unidade conseguiu zerar a fila de espera em 3 das 10 especialidades oferecidas. É um motivo de muita alegria para a gente expor para a população maranhense um serviço de qualidade, um serviço de referência, um serviço que entrega excelentes resultados para a nossa população. É um serviço que tem início em 2018 e ao longo do tempo ele só vem aumentando e entregando resultados incríveis. Não só para São Luís, como Coroatá, Presidente Dutra, Caxias, nossas unidades móveis. Então é um serviço hoje de ponta que a população maranhense faz uso desse equipamento aqui com muita qualidade, com muito respeito e que a gente consegue entregar resultados maravilhosos para a nossa população. A Clínica Sorri oferece uma variedade de especialidades: restauração, endodontia, periodontia, estomatologia, ortodontia, odontopediatria, cirurgias bucomaxilofaciais, próteses e atendimento a pacientes com deficiências ou síndromes. Sorrir é uma das maiores expressões que uma pessoa pode ter. Não à toa, a maior demanda aqui da clínica é pela colocação de prótese dentária. É que a maioria dos pacientes está querendo renovar o sorriso. Hoje o carro-chefe das unidades é o serviço de prótese dentária. 30 milhões de dentados é uma quantidade de gente muito grande. São pacientes outros que não conseguem sorrir, não conseguem falar, não conseguem mastigar. Relatam para a gente aqui uma inibição social muito grande. Alguns são quadros depressivos. Outra parcela que não consegue ter uma colocação no ambiente de trabalho, simplesmente pela falta de dente. Então hoje a maior demanda que a gente tem é para esse público. Márcia Regina é uma dessas pessoas que quer voltar a sorrir com confiança. Vai ficar mais bonita. Sorrir à vontade. Pois é, sem ter vergonha de estar rindo e botando a mão na boca. É constrangedor. Além da unidade no bairro Praia Grande, a clínica está presente em outras 4 localidades. A gente vive hoje num país que se tem aproximadamente 30 milhões de desdentados. O acesso a serviço odontológico ainda é muito difícil para uma grande parte da nossa população, tendo como referência, a nível do Maranhão, o sorriso, que levou a nossa expansão. Então é um serviço que ano após ano ele vem aumentando a demanda. Obviamente a gente vem trabalhando juntamente com as prefeituras na atenção básica, incentivando a prevenção inicial, de modo que permita para você não realizar no futuro um tratamento curativo. Entendemos hoje que é muito mais fácil e muito mais barato realizar um tratamento preventivo do que um tratamento curativo. Destaca-se ali a orientação de higiene bucal, a supervisão, o acompanhamento, o incentivo das crianças precocemente à manutenção da saúde bucal. Os atendimentos na Clínica Sorri Praia Grande são realizados por meio de encaminhamentos médicos. A pessoa pode agendar presencialmente ou pelo call center, nos números 3210 5050, 3210 5051 e 3210 5052. E assim, a cada novo sorriso conquistado, a Clínica Sorri continua transformando vidas e devolvendo a alegria a quem mais precisa. No quadro de entrevista de hoje, vamos conversar sobre um tema muito importante, os cuidados com a visão. Quem está aqui no estúdio é o médico oftalmologista, Dr. Stefano Leto. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. E o tema que a gente escolheu é um tema curioso, de suma importância, que a população também conheça, que são doenças oculares provocadas pelo vírus HIV, que é o vírus da AIDS. De fato, podemos ter problemas com a visão por conta de doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, por exemplo, doutor? Sim, podemos sim. Ela, infelizmente, é uma situação que é muito triste e muito comum. E a desinformação faz com que os quadros fiquem cada vez mais piorados, né? A infecção pelo vírus do HIV, que é o vírus que provoca a síndrome da imunodeficiência, que é a AIDS, ela pode deixar o olho fragilizado de tal forma que o olho começa a desenvolver doenças que comumente não iriam aparecer. A gente tem uma série de várias doenças, são doenças que têm fácil tratamento, mas que quando avançam bastante, provocam uns efeitos deletérios muito profundos no olho. Então, quando a pessoa tem a infecção pelo vírus do HIV, ela pode ou não desenvolver a síndrome da imunodeficiência, ela precisa estar sempre alerta, sempre com a sua avaliação oftalmológica em dia, para impedir que problemas surjam e que sejam problemas intransponíveis. Não sei se estou perguntando a coisa certa, mas a partir de uma doença ocular ou de um sintoma dessa doença ocular, alguém pode, inclusive, identificar o HIV
Ou seja, ter um sintoma de um problema na visão e depois disso saber que está infectado? Sim, é muito comum, é possível que isso aconteça. Por exemplo, se a gente tem um caso de retinite por citomegalovírus, né? Que é isso? Então, é uma inflamação dos vasos sanguíneos na retina provocado por um vírus específico chamado citomegalovírus. Esse tipo de retinite ele é muito incomum no consultório. Só acontece em pessoas que estão com um quadro bem avançado de imunodeficiência, né? Então, se você está no consultório e o médico examina o olho e vê uma infecção por uma retinite por citomegalovírus, a primeira suspeita que o médico vai ter é que aquela pessoa tem imunodeficiência. Então, ali é uma das maneiras que você identifica, você consegue flagrar um paciente que está HIV positivo e já com a síndrome sendo manifesta. Casos de tuberculose ocular também, casos de toxoplasmose ocular ou rubéola ocular, são coisas raras. Infecções herpéticas de repetição também são indicativos de imunodeficiência. Então, numa consulta oftalmológica de rotina, é possível o oftalmologista ficar atento para esses pequenos sinais. Mas tem algum sinal específico ou um sinal bem comum que a gente não sinal clínico observa? Específico, porque cada doença manifesta sinais diferentes. As doenças têm sinais e sintomas diferentes, mas essas que são as doenças que estão relacionadas à imunodeficiência são facilmente diagnosticadas. Tem algum sintoma que uma pessoa comum possa observar ou somente detectado em consultório, a partir de um exame? Infelizmente, só você consegue detectar essas alterações num consultório, num exame feito por um oftalmologista treinado e experimentado nessa área, né? Às vezes você, numa consulta de rotina, você acaba passando batido um sintoma, uma queixa, o paciente às vezes não relata um problema e acaba que a consulta fica muito simplificada. É muito comum a gente ver aqui no nosso estado, infelizmente, pessoas que consideram que a consulta oftalmológica ela é apenas a oportunidade de renovar os óculos, né? Quando, na verdade, a consulta oftalmológica é muito mais do que isso. A consulta oftalmológica é uma consulta médica por excelência. É ali que a pessoa tem a oportunidade de identificar uma série de problemas e poder agir antes que esses problemas se tornem graves. E todos os sentidos são importantes e têm sua relevância particular, mas a visão... A visão, a gente sabe que 90% da interação que nós temos com o ambiente, com o mundo, é feito através da visão, 90%. Os outros sentidos, audição, fala, olfato, são responsáveis por muito pouco da nossa interação. Agora, 90% da maneira como a gente fala e se comunica e observa e apreende, tudo é feito pela visão. Então, os olhos são as coisas mais importantes que nós temos. Agora sim, voltando a falar sobre essas doenças sexualmente transmissíveis, a gente focou muito no HIV, na AIDS, mas outras doenças mais comuns, como a candidíase, por exemplo, também podem provocar doenças sintomas oculares? Sim, pode sim. A própria gonorreia, né, que é a blenorragia, o termo técnico médico é blenorragia, mas é popularmente conhecido como gonorreia ou esquentamento, pode provocar sintomas. Algumas infecções, inclusive, acontecem em recém-nascidos, quando nascem via parto normal, pelo canal vaginal. Na hora de passar a cabecinha do neném na região vaginal, pode contaminar o olho do neném, tem uma conjuntivite neonatal. Então, existe uma série de doenças que são infecciosas e que têm essa correlação com a transmissibilidade sexual e que podem infectar os olhos das pessoas. Agora, sim, boa parte desses sintomas a gente observa durante uma consulta, durante uma visita ao oftalmologista. E aí eu lhe pergunto a importância que você destaque, peço que você destaque a importância do cuidado com a visão, da questão preventiva mesmo. Muito importante, né? Como eu disse logo no começo, a importância vem do seguinte fato, de que a grande maioria das doenças, quando é identificada logo no começo, permite com que o terapeuta, com que o médico possa tomar as atitudes curativas ou preventivas para impedir o surgimento de sequelas graves. O problema acontece quando as pessoas ignoram as doenças ou ficam adiando de maneira indefinida a revisão no oftalmologista. O que acontece? Aí as doenças começam a produzir alterações que são alterações graves, são as sequelas que as doenças podem provocar. Sequelas que podem ser catarata, pode ser alteração da pressão do olho, que é o glaucoma, pode ser um descolamento da retina, né, uma atrofia do globo ocular,
Aí é difícil, é quando você chega numa situação tão alterada, tão calamitosa, que o oftalmologista, poxa, tem muito pouco a fazer naquele momento, a não ser lamentar junto com o paciente. Doutor, tem uma idade certa para você começar a procurar o oftalmologista ou o médico? Tem a idade certa, ao nascer. Nasceu, tem que fazer um check-up com o oftalmologista. A gente brinca e diz que é a especialidade que toma conta dos seres humanos desde a época que estão mamando até a época que estão caducando, né? Então, uma criança recém-nascida precisa ser avaliada. Aliás, no nosso país, graças a Deus, nós temos o hábito e a obrigação por lei de fazer os 3 exames, né? Que é o teste do olhinho, o teste do ouvidinho e o teste do pezinho, né? A gente não pode esquecer que o teste do olhinho faz parte dessa tríade, né? Então, as crianças devem ser examinadas assim que nascem, para excluir a possibilidade de catarata congênita, de retinoblastoma, de estrabismo. Essas crianças, então, são avaliadas e a gente costuma recomendar o seguinte: quando a criança não tem nada de problema, a gente pede para fazer uma revisão a cada 2 anos. Aos 2, aos 4, aos 6 e aos 8 anos de idade, você tem uma boa cobertura da primeira e segunda infância. E depois, posteriormente, só se a criança começar a manifestar, ou adolescente, só se ele começar a manifestar sintomas ou queixas. Agora, assim, a partir de que idade que é de suma importância fundamental? É na terceira idade? É a partir dos 40? Que os olhos, que eles tiveram uma vida toda saudável? Quando a criança nasce bem, saudável, sem nenhum problema, passa infância, adolescência, juventude sem nenhum problema, fatalmente, né, ela vai chegar aos 40 anos começando a apresentar dificuldades. A gente brinca e diz que os 40 anos é o topo da montanha. Dali para frente você começa a descer a montanha. Lentamente, mas começa. Algumas coisas vão mudando dos 40 anos para frente. É por isso que dos 40 anos para frente, a gente pede para as pessoas começarem a ter atenção em algumas coisas de saúde. Por exemplo, os homens têm que fazer check-up da pressão arterial, tem que fazer exame de próstata, né? Tem que fazer dosagem de colesterol, etc. As mulheres têm que fazer exame de câncer ginecológico, especialmente as sexualmente ativas, exame de mamografia, né? Exame de tireoide, etc. Então, exame no dentista tem que ir também. Então, essas rotinas médicas, todas elas se intensificam dos 40 anos de idade para frente. Dentro dessas rotinas médicas, a gente tem que incluir também a rotina da revisão oftalmológica, é muito importante. E só para finalizar, nós temos aí um alto índice de pessoas, inclusive participando do mutirão Cuidar dos Olhos, promovido pela Saúde Pública, pela Secretaria de Estado da Saúde. Mutirões para retirada da catarata, muita gente com problema de catarata, doutor. Isso é muito comum na população brasileira? Muito comum, e o governo tem feito ações que são ações pontuais para desafogar a demanda de um problema que é um problema estrutural. A gente entende que as pessoas que são pessoas carentes, às vezes sem recursos próprios, sem plano de saúde, sem recursos para bancar uma cirurgia particular, e essas ações governamentais vêm atender essa demanda, vem socorrer esse público. É aquele brasileiro que às vezes está longe, mora numa cidade afastada, não tem recurso para vir para a capital se operar, e uma oportunidade dessa nunca pode ser desperdiçada, né? Muito obrigada, doutor Stefan, pela sua participação aqui no Mais Saúde. Para nós é um prazer e uma honra. Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas dos seus ouvintes e espectadores. E esse foi o programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana. E a gente se encontra no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Até lá!